A paz do Senhor, chegamos a mais um momento de estudo bíblico no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, onde iremos analisar esse texto, dando continuidade à escola bíblica. Lembrando que aqui em cima eu deixarei a playlist de todos os estudos que estamos fazendo até agora. Se não me engane, esse é o sétimo ou sexto estudo da nossa escola bíblica. Nós iremos analisar o capítulo 4, versículo 13 ao 18 de 1 Tessalonicenses. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 18. O que vimos no último estudo? Após a introdução do estudo anterior, vimos que as profecias sobre a segunda vinda de Jesus se cumpriram quando Jesus veio em forma de juízo no ano 70 para julgar Jerusalém, com a destruição do templo e os mortos e os vivos, como disse Paulo a Timóteo, também foram julgados neste episódio. Em outras palavras, no capítulo 4 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, versículo 1, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Jesus falou da sua vinda. A vinda de Jesus foi em forma de juízo contra Israel, assim como Deus, em vários textos da Bíblia, vinha em forma de juízo contra as nações inimigas de Israel, como por exemplo o Egito em Isaías 19, em Mateus 24, em Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 21, Jesus falou sobre a sua vinda, sua segunda vinda em forma de juízo. Textos como Mateus 24, 34, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Observe que Jesus está falando que a sua segunda vinda, em Mateus 24, seria para aquela geração. Quando Paulo escreve a Timóteo, aproximadamente no ano 66 a 67, Paulo escreve para Timóteo. Quando Paulo escreve para Timóteo, Jesus ainda não tinha vindo, o templo ainda estava de pé, o julgamento de Deus, o juízo de Deus ainda não tinha acontecido, a segunda vinda de Jesus ainda não tinha acontecido. Por isso Jesus vai dizer, ou melhor, por isso Paulo vai ser usado por Deus para dizer a Timóteo, 2 Timóteo 4, primeiro: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Percebeu aqui? Há de julgar. O julgamento ainda não tinha acontecido. Os vivos e os mortos ainda não tinham sido julgados quando Paulo escreve a Timóteo, ano 66 a 67. Ele escreve a sua carta a Timóteo. O julgamento aconteceu quando? A vinda de Jesus em forma de juízo aconteceu quando? No ano 70. Portanto, estamos no momento em que esse estudo está sendo gravado, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Estamos no século 21. Estamos há quase 2000 anos
É só fazer uma conta básica do momento em que Jesus deu a profecia da sua segunda vinda, em Mateus 24, até o ano 70, se passaram aproximadamente 40 anos. 40 anos era justamente a duração de uma geração na Bíblia. Por isso Jesus disse: não passará esta geração, a geração dele. Não é a minha, não é a sua, não é a geração do século XXI, do século XX, do século XIX, XVIII, XVII, não. Foi a geração do século I que Jesus falou. E do ano 70 até o ano em que estamos agora, 2026, quantos anos já se passaram? Você percebe é, que não há uma verdade sobre a segunda vinda de Jesus? Da profecia de Jesus, da destruição do templo, desde a segunda vinda de Jesus até o presente momento, se passaram 1956 anos. Ou seja, Jesus já veio, a sua segunda vinda já aconteceu há 1956 anos atrás que ele já veio. E você ainda está aguardando Jesus voltar pela segunda vez. E ele já veio. Faz 1956 anos que Jesus já voltou, que o julgamento já aconteceu. E você ainda espera Jesus voltar. Não, ele já voltou. E a sua volta foi em forma de juízo. Quando Paulo escreve sua carta a Timóteo, a segunda carta, e diz para Timóteo: conjuro-te. Paulo diz a Timóteo: conjuro-te. O que significa a palavra conjuro-te? A palavra conjuro-te significa ordeno-te, faço-te uma séria advertência, coloco-te sob um compromisso sagrado diante de Deus, exorto-te com toda a autoridade e solenidade. Paulo não está fazendo um simples pedido a Timóteo. Não. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, diante de Deus e de Cristo, eu te encarrego solenemente desta missão. Timóteo, eu encarrego você, eu entrego a você a responsabilidade de você cumprir esta missão, Timóteo. Paulo sabia que iria morrer.
Paulo sabia que a sua morte estava próxima, ele estava preso em Roma. Ele diz a Timóteo no capítulo 4, versículo 6: o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que iria morrer. E ele diz a Timóteo: Timóteo, eu vou morrer, mas o evangelho precisa ser anunciado. Eu vou morrer, mas a palavra precisa ser anunciada. Por isso, Timóteo, eu conjuro-te. É Paulo dizendo: Timóteo, eu te encarrego desta missão. Aleluia. Glória a Deus por isto. Como diz em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, conjuro-te, ordeno-te, te dou essa responsabilidade, te dou esta missão diante de Deus. É Paulo dizendo, Timóteo, diante de Deus, eu estou te ordenando debaixo da autoridade de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Deus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, eu estou diante dele agora, ordenando a você segundo a ordem de Deus. E qual era a ordem? Qual era a missão que Paulo estava dando a Timóteo? Podemos dizer que Paulo estava diante de Deus, e quem está diante de Deus não fala o que quer, fala aquilo que Deus ordena, como foi com Elias. Lembra de Elias? 1 Reis capítulo 17, vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Elias estava diante da presença de Deus e foi usado por Deus para dizer a Acabe, segundo a minha palavra não vai chover. Não foi segundo a palavra de Elias, foi segundo a palavra de Deus. Elias não falou de autoridade dele, mas por uma inspiração divina. Foi Deus inspirando Elias, movendo Elias, usando Elias em profecia para Acabe, para pronunciar um juízo. Não haverá chuva, nem orvalho, nem chuva. E quando ele está no capítulo 18, na oração, ele vai dizer: Senhor, eu fiz todas essas coisas segundo a tua palavra. Elias estava diante de Deus e não falou de si mesmo, falou inspirado por Deus. Assim é Paulo. Paulo estava diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e naquele momento ali, ele diz a Timóteo: Timóteo, conjuro-te, ordeno-te, peço-te, imploro a você. O que Paulo pediu a Timóteo? Qual foi o pedido de Paulo a Timóteo? Está no capítulo 2 de 2 Timóteo. Que pregues a palavra. Olha aí. Que pregues a palavra. Este era o encargo de Paulo para Timóteo. Esta era a palavra. Pregue a palavra. E por que ele disse isso?
Por que Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra? Porque a palavra não estava sendo pregada da forma que deveria ser pregada. Estavam pregando outra palavra. Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, versículo 3: por esse motivo te deixei em Éfeso, para advertires a alguns que não preguem outra palavra, outra doutrina. Então, Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra. É uma urgência. Estavam pregando outra palavra. Estavam ensinando outra mensagem. Uma mensagem que não estava de acordo com a mensagem recebida de Paulo. Paulo deixou Timóteo em Éfeso justamente para impedir que certos homens, certos líderes religiosos ensinassem outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Agora, em sua última carta, Paulo, sabendo que sua morte está próxima, ele faz o pedido a Timóteo: pregue a palavra. A palavra urgência era perseverar no evangelho verdadeiro, para que o engano, para que as doutrinas falsas não entrassem dentro da igreja. Pregues a palavra. Não estão pregando a palavra. Não estão ensinando a palavra. Estão ensinando doutrinas de homem. Estão ensinando regras. Estão ensinando coisas que já passaram. E Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra. Que palavra era essa? Que palavra era essa que Timóteo deveria pregar? Era o mesmo evangelho que Paulo pregava. O evangelho da graça de Deus. Era essa palavra que Paulo pregava e era essa palavra que Timóteo deveria pregar, que não era a palavra que estava sendo pregada. Então Paulo diz: Timóteo, pregue a palavra. O evangelho da graça de Deus. Instes quer dizer insista, a tempo e fora de tempo. Em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que dê testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo entendia que Timóteo não deveria anunciar uma mensagem nova, um evangelho novo, mas permanecer fiel ao evangelho que havia recebido do próprio Paulo, o qual Paulo chama de evangelho da graça de Deus. Que palavra era essa que Timóteo deveria pregar? Era o mesmo evangelho que Paulo pregava. O evangelho da graça de Deus. Não era uma mensagem nova, nem uma doutrina diferente. Era o evangelho confiado aos apóstolos. Por isso, Paulo diz: prega a palavra. Em Éfeso, alguns estavam ensinando outra doutrina, desviando-se da verdade do evangelho.
1 Timóteo 1:3. A missão de Timóteo era restaurar a centralidade do evangelho verdadeiro. Entendeu? A mensagem, a missão de Timóteo era restaurar o evangelho que Paulo tinha pregado em Éfeso. Era não permitir que falso evangelho, falsa doutrina entrasse na igreja. E Timóteo deveria pregar a mesma palavra que havia recebido de Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, está escrito: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. 2 Timóteo 1,13. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, conserve o evangelho, a palavra que você ouviu de mim. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis. Essa era a missão de Timóteo, pregar a mesma palavra, o mesmo evangelho que Paulo anunciou. E esta é a missão da igreja, pregar esse mesmo evangelho, o evangelho da graça de Deus. Estão pregando um evangelho diferente daquele que está na Bíblia. O evangelho que está sendo pregado não é o mesmo evangelho pregado por Paulo, por Timóteo. Existe uma urgência em restaurar o verdadeiro evangelho. Existe uma urgência. Paulo disse a Timóteo: pregues a palavra. Por que ele disse isso? Porque estavam pregando uma palavra que não era a mesma palavra pregada por Paulo. E essa palavra é o evangelho da graça de Deus. Precisa ser restaurada esta mensagem. E Paulo diz a Timóteo: insista, não desista. Pregue a tempo e fora de tempo. Redargua. Redargua quer dizer responda, contradiga, revide, dando argumentos. Em outras palavras, Timóteo, mostre o erro do sistema religioso. Enfrente os que são do contra. Repreenda-os com toda a longanimidade e doutrina. Olha a missão de Timóteo, né? Olha a missão árdua que foi dada a Timóteo. Não por Paulo, não, mas por Deus. Deus deu a missão a Timóteo: pregue a palavra, insista, redargua, ou seja, responda, contradiga, revide o ensino enganoso, dando a eles argumentos, mostrando que o que estão pregando está errado. Era uma missão árdua para Timóteo enfrentar aquele sistema religioso da sua época, que pregavam um evangelho que era contrário ao que Paulo pregou, e Timóteo precisava pregar esse evangelho. Hoje é a mesma coisa. A nossa missão é restaurar a verdade do evangelho, é anunciar este evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque o evangelho que é pregado não é o mesmo evangelho pregado por Paulo. O evangelho que é pregado não é o mesmo evangelho anunciado, recebido por Paulo. Que evangelho Paulo pregava? Atos 20 e 24, o evangelho da graça de Deus.
que na Bíblia ele recebe vários nomes. Em Romanos 1,16 é o Evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 1 é o Evangelho de Deus. Em Tito capítulo 2, versículo 1 é a sã doutrina. Mas é o mesmo Evangelho da graça de Deus que não está sendo pregado hoje. E precisamos anunciar, resgatar este Evangelho que foi oculto, escondido pelos homens. Por que Paulo disse a Timóteo: repreenda, insista, pregue, trazendo uma noção de urgência? Por que ele disse isso? Porque no momento em que Paulo escreve a sua carta a Timóteo, por que Paulo disse a Timóteo, no versículo 2 de 1 Timóteo 4, pregue a palavra, insista, redargua, não se cale, enfrente esse sistema. Por que ele disse isso? Porque no momento em que Paulo escreve a Timóteo, naquele momento, Jesus estava voltando. Por isso, Paulo ordena a Timóteo: redargua, repreenda, exorte, corrija. Redarguir é convença do erro, convença eles que eles estão pregando errado, estão seguindo o evangelho errado. Era fácil a missão de Timóteo? Não. É fácil convencer as pessoas de que elas estão seguindo o evangelho errado? Não é fácil. Mas essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Mostrar para eles, na Bíblia, que estão seguindo o evangelho errado. Entendeu? E no momento em que Paulo escreve a Timóteo, Jesus estava verdadeiramente voltando. A segunda vinda de Jesus estava próxima. Quando Paulo escreve a Timóteo sua segunda carta e diz para ele no capítulo 4, versículo 2: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Quando Paulo escreve isto a Timóteo, verdadeiramente Jesus estava voltando. A segunda volta de Jesus estava próxima. Faltava de 3 a 4 anos para Jesus voltar. Naquele momento. Mas não como dizem hoje. Quando dizem hoje Jesus está voltando, a vinda de Jesus está próxima, não é verdade. Não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é: Jesus já voltou. Depois vimos o texto de 2 Pedro, capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, em detalhe. Estamos na introdução do estudo. O que vimos no último estudo? O que vimos, estamos aqui, ó. O que vimos no último estudo? Após uma introdução do estudo anterior, vimos que as profecias da segunda vinda de Jesus se cumpriram no ano 70, com a destruição do templo e o julgamento dos vivos e dos mortos, como Paulo disse a Timóteo.
E vimos também que, segundo a Pedro, em detalhe, no capítulo 3, onde Pedro fala sobre a destruição do céu e da terra e a criação do novo céu e de uma nova terra, estava falando sobre o estabelecimento da nova aliança. Novos céus e nova terra não é o céu que nós vemos hoje e nessa terra em que nós habitamos. Novos céus e nova terra fala da mudança de pacto, da mudança de aliança. O céu e a terra em que habitamos não será destruído, tá certo? Quando a Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra, como em Isaías, em 2 Pedro 3, em Apocalipse 21, está falando de uma mudança de aliança, de uma mudança de pacto, entendeu? Não é o céu e a terra que vai ser destruído, não. Foi a nova aliança que deu lugar, ou melhor, foi a antiga aliança, o antigo pacto que deu lugar ao novo pacto, à nova aliança. Como Jesus disse em Mateus 26, 28, este é o sangue da nova aliança. Como Deus disse a Jeremias no capítulo 31, que faria uma nova aliança, um novo pacto. E em Hebreus capítulo 8, versículo 13, Deus diz assim: se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, ou melhor, Hebreus capítulo 8, versículo de número 13. Diz assim, ó: dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Entendeu? Aquele momento em que Paulo escreve sua carta a Timóteo, o velho pacto ainda estava de pé, por conta do templo que estava de pé. Sacrifícios ainda eram feitos naquele altar, naquele templo, que só foi destruído no ano 70. Em Jesus, deu-se início àquele julgamento, e no ano 70 foi a conclusão de fato e de verdade, o estabelecimento da nova aliança, do novo pacto. E o antigo pacto tornou-se velho. E Jesus disse em Marcos, no capítulo 2, que não se pode colocar vinho novo em odres velho. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo de número 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, estraga-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Entendeu? Não pode colocar vinho novo em odres velho. É o que estão fazendo aí fora. Estão trazendo ensinamentos, profecias que já se cumpriram para hoje. Ensinamentos velhos sendo colocados na nova aliança. E Jesus disse: não pode. E Jesus disse: não podemos colocar vinho novo em odres velhos. E o sistema faz isto, coloca doutrinas, profecias que já aconteceram
trazem para hoje como se não tivesse acontecido, como é no caso da segunda volta de Jesus, que já aconteceu, mas trazem para hoje. O anticristo que já veio, trazem para hoje, como se ele ainda fosse vir. A marca da besta que já aconteceu, trazem para hoje, como se ainda fosse acontecer. Entendeu? O erro do sistema religioso. Por isso, Deus usou Paulo para dizer a Timóteo. Por isso, Deus usou Paulo para dizer a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, conjuro-te, te dou esta missão, te dou este cargo, este propósito. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É Paulo dizendo a Timóteo: eu estou diante de Deus, sendo autorizado por Deus para dizer a você, Timóteo, para dar este cargo a você, Timóteo. Pregue a palavra. Aleluia. Pregue a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. E que palavra era essa que Timóteo precisava pregar? O evangelho da graça de Deus. Aleluia. Era esta a palavra que Timóteo precisava pregar, o evangelho da graça de Deus. Havia uma urgência. E por que Timóteo precisava pregar esta palavra? Porque a palavra verdadeira que liberta, que transforma, não estava sendo pregada. Entendeu? Por isso, Paulo diz a Timóteo, e nós vimos ainda na introdução, Pedro, 2 Pedro capítulo 3, que é a mudança do pacto, entendeu? A mudança da aliança. Quando Deus usa Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, em 2 Pedro capítulo 3, que os céus e a terra serão destruídos, não é esse céu que nós vemos, é uma mudança de pacto, é a mudança da aliança. E não novo céu e nova terra. Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. E nós paramos no último estudo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 18. E hoje vamos fazer uma análise deste texto. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Tinha pessoas naquela época pregando que Jesus, e muitos estavam acreditando.
E esta pregação chegou à igreja em Tessalônica. Então Paulo escreve no capítulo 4, versículo 13 ao 18, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra de conforto, de força, de ânimo, dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês fiquem sem esse conhecimento acerca dos que já dormem, dos que já morreram em Cristo, para que vocês não entristeçam como os demais que não têm esperança. Existem dois povos que, quando morrem, um tem esperança, outro não tem esperança. Um tem salvação, outro não tem salvação. São os bodes que, quando eles morrem, não têm esperança. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está vendo você? Quem são essas pessoas? Os bodes. E quem são os bodes? São o que a Bíblia chama de vasos da ira, conforme diz em Romanos, capítulo 9. Os bodes são os filhos da perdição, são aqueles que foram postos no mundo para não crer em Deus, são chamados de bode. E quando os bodes morrem, não tem esperança para eles, não tem salvação para os bodes. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Os bodes, quando eles morrem, não têm esperança de salvação para eles, porque são da perdição. Aleluia. São o que Jesus disse, joio. E quando um bode morre, ele é destruído. Como dizem Mateus, no capítulo 3, olha a profecia que Deus usou João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 3, versículo de número 12. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo. Quem é o trigo? As ovelhas, os eleitos, os escolhidos antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4. E queimará a palha. Quem é a palha? Os incrédulos, os bodes, os filhos da perdição, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículo 12. Para os bodes, quando eles morrem, acabou-se. Acabou-se. É o que diz em Malaquias, capítulo 4, livro do profeta Malaquias,
no capítulo de número 4, Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante, olha o que diz. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, o julgamento de Deus, o dia do juízo, que aconteceu no ano 70. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Está vendo você? Os soberbos e os que cometem impiedades é uma referência aos bodes, aos filhos da perdição. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, serão destruídos para todo sempre. Entendeu? Não há esperança para os bodes. Quando eles morrem, quando um filho da perdição, um bode, que não sabemos quem é, quando um bode, um filho da perdição morre, seu espírito é destruído. Isto significa dizer que a doutrina de um inferno eterno é mentira. Entendeu? Não existe inferno de fogo eterno. É uma farsa. É uma doutrina antibíblica. Não é uma doutrina bíblica. É uma doutrina antibíblica. Essa era a preocupação de Paulo, trazer conhecimento para a igreja. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, no caso os bodes, porque, versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, preste atenção, aleluia. Quando, desde que Jesus morreu e ressuscitou, todos os eleitos, todos os escolhidos que morreram, morreram em Cristo. Independentemente de ou onde morreram, se morreram na igreja ou se morreram fora da igreja, não importa. Se é um eleito, se é um escolhido, morreu em Cristo. E olha a profecia, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso aconteceu quando? Quando Jesus veio em forma de juízo no ano 70. Os que morreram em Cristo foram ressuscitados. E os que morreram sem estar em Cristo, os bodes foram destruídos. Entendeu? Por que Paulo diz isso aqui? Tinha pessoas crendo em mensagens falsas, enganosas. Muitas pessoas estavam sendo enganadas pelo sistema religioso da época de Paulo. E hoje mudou? Não.
Tem muitas pessoas sendo enganadas por esse mesmo sistema religioso. Só muda ou mudam as pessoas, mas o sistema é o mesmo, desde Jesus até hoje. Mensagem estas de Mineu e Fileto que dizia: Jesus já veio. Hoje é um pouquinho diferente. A mensagem hoje é: Jesus está voltando, prepara-te. É uma mensagem enganosa. Não é uma mensagem que tem sua veracidade no Evangelho. É uma mensagem enganosa. Dizer que Jesus está voltando é um engano. Esta era a mensagem de, de Himeneu e Alexandre. Dizer que Jesus está voltando depois de 1956 anos dele já ter voltado é um engano. Esta era a mensagem de Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto dizia: a ressurreição já aconteceu, o reino já veio, o julgamento já aconteceu. Não é verdade. Essa mensagem de Himeneu e Fileto não é verdade. E Paulo estava combatendo essa mensagem falsa de Himeneu e Fileto. Olha aqui a mensagem de Himeneu e Fileto. 2 Timóteo capítulo 2, 17 ao 18. E a palavra desses roerá como grenguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha o que a mensagem de Himeneu e Fileto estava fazendo na igreja, desviando a fé de alguns. Alguns estavam ensinando, pregando que Jesus já veio. Himeneu e Fileto pregava isto. Jesus já veio, a ressurreição já aconteceu e muitos estavam acreditando. Só que no momento em que essa mensagem estava sendo pregada, Jesus não tinha voltado ainda. A ressurreição ainda não tinha acontecido. A nova aliança, o novo pacto ainda não tinha acontecido, sido estabelecido. Não. O templo ainda estava de pé. O julgamento de Deus ainda não tinha acontecido. Tem muitos Himeneu e Fileto dentro da igreja pregando o erro. Tem muitos. Tem muitos dizendo Jesus está voltando. Tem muitos dizendo Jesus está voltando. O mundo está se acabando, o mundo vai se acabar. Se não permanecer fiel até a morte, perde a salvação. Tem que pagar o preço. Eu fui um deles que preguei isto. Eu preguei por muitos anos. Aprendi errado, preguei errado, mas graças a Deus que Deus abriu meus olhos, me deu o verdadeiro entendimento da sua palavra.
No próximo estudo, nós iremos continuar com o versículo 15 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, duas mensagens estavam sendo pregadas. De um lado, Himeneu e Fileto. Dizia: a ressurreição já veio. De outro lado, Paulo dizia: Jesus ainda não veio. Percebe? Uma verdade verdadeira e uma mentira mentirosa. A mentira sendo anunciada. Himeneu e Fileto dizia: Himeneu e Fileto dizia: a ressurreição já aconteceu. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 ao 18, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Um dia, Himeneu e Fileto estavam, na verdade, com Paulo, mas, por algum motivo, se desviaram e começaram a pregar que Jesus já tinha voltado, que a ressurreição já tinha acontecido. E essa pregação fez o quê? Perverteu, mudou a fé de alguns. Essa era a mensagem de Himeneu e de Fileto. Jesus já veio, a ressurreição já aconteceu, e o que Paulo prega não é verdade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Olha aí. Olha aí. Paulo dizia: Jesus não veio. O julgamento não aconteceu. A ressurreição não aconteceu. Himeneu e Fileto dizia: Jesus já veio. A ressurreição já aconteceu. E muitos seguiram o engano de Himeneu e Fileto. Hoje é diferente? Não. Tem muitos Himeneu e Fileto dentro da igreja pregando que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que o mundo será destruído, que quem morre fora da igreja vai para o inferno. São mensagens enganosas, mentirosas. Entendeu? Próximo estudo continuaremos desse versículo aqui, versículo 15. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Curta, compartilhe este estudo, se inscreva em nosso canal. Aqui em cima eu vou deixar playlist
dos demais estudos da escola bíblica. Até a próxima, em nome de Jesus.